Deus se importa com você. Olha este versículo de Isaías 49:15. O Deus eterno responde: será que uma mãe pode se esquecer do seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca me esqueceria de vocês. O que isso significa para você? Deus se importa com você e este é um dos motivos de nós fazermos essa transmissão agora, para dizer que Deus não esqueceu você. Você está na lembrança de Deus e Ele tem um propósito de vida, de bênção para a sua vida. E nós queremos trabalhar isso ao longo das nossas lives, os próximos encontros, às quartas-feiras, às 20 horas. Você pode convidar os seus amigos, pessoas que você sabe que precisam de Jesus, pessoas que estão sem igreja e que precisam de um reforço espiritual, pessoas que querem aprender mais sobre a palavra de Deus, mesmo estando em igreja. Porque é a palavra de Deus, serve para todos, todos nós. Então, vamos colocar no coração: Deus se importa com você. E aí você vê logo no início do nosso estudo aí, perguntando na introdução: qual foi a última boa notícia que você recebeu? É sempre muito agradável receber boas notícias, principalmente quando dizem respeito a nós ou a quem amamos. Nosso primeiro estudo tem como boa notícia a informação de que há alguém que se importa de verdade com você. Aí a gente vai dar uma sequência aqui, que não precisa estar lendo o texto, só nesse primeiro momento, né, título de introdução, e aí vem a primeira pergunta. Que mensagem especial o texto acima, Isaías 49:15, trouxe ao seu coração? Você pode até compartilhar isso aí através do chat. Nossa irmã Vera está nos acompanhando e ajudando aí. E aí manda a gente comparar este versículo com Salmos 27:10. Você está vendo aí? O que nós lemos lá? Diz assim: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Deus eterno cuidará de mim. Isso não é extraordinário? Deus não se esquece da gente, ele se importa com cada um de nós. Por acaso, em algum momento da sua vida, você já se sentiu meio que esquecido, abandonado, como se diz popularmente, isolado? Será que você já foi bloqueado em alguma rede social aí? Que bênção que Deus não nos bloqueia, Deus não nos anula, porque Ele nos ama. E aí vem a segunda perguntinha, porque esse é um estudo indutivo. Hoje eu estou dando a resposta, mas semana que vem eu gostaria de ver quais as pessoas que responderam as perguntas. Aí quem mandar o seu contato, mandar o número do seu telefone, eu vou enviar com antecedência o estudo, o próximo estudo, tá ok? Então, o número 2 diz assim: de acordo com Romanos 5:8, como Deus provou que nos ama, que não se esqueceu de nós. Você está vendo que junto do número 8 tem o número 1 pequenininho? Então, lá embaixo, na referência, você vai encontrar este versículo, que diz: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Então, qual é a prova de que Deus nos ama? Cristo morreu por nós quando nós vivíamos no pecado. Na verdade, Cristo morreu por mim e por você antes da gente nascer. Ele já tinha morrido. As pessoas que ainda vão nascer, Cristo já morreu por elas. Olha que amor de Deus por nós, garantir que os pecados já estão previamente perdoados
na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A única diferença é que as pessoas precisam tomar posse desse perdão. Cristo já morreu por nós. Ele já pagou os nossos pecados. Você sabia que a sua dívida espiritual já está paga? Tem gente tentando pagar a dívida sem necessidade. Bastaria que ela cresce, que as dívidas espirituais dela já foram pagas por Cristo, por isso que ele morreu. Aí, esse texto de 1 João 5,11 diz: E este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna. O que Deus nos deu? A vida eterna. E esta vida é nossa, por meio de seu Filho. Quer dizer, Deus nos deu o seu Filho para que nós tivéssemos o quê? Vida eterna. Então, não somente diz que Deus nos ama e que se importa conosco, como também deu o seu próprio Filho para que nós tenhamos vida eterna. Agora, a pergunta 3, veja só. Abra sua Bíblia nos textos bíblicos, a seguir responda sobre o que Deus não quer que andemos preocupados, isto é, ansiosos. Aí você vai ver o número 2 ali ao lado de Mateus 6,25, você vai lá embaixo no rodapé e você tem o texto lá. Por isso, eu digo a vocês, não se preocupe com a comida ou com a bebida que precisam para viverem, nem com a roupa que precisam para se vestirem. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que a roupa? Então, sobre o que Deus não quer que a gente se preocupe? Com comida, com bebida e com roupa. Agora, Filipenses 4,6, olha o número 3 pequenininho do lado, lá embaixo, olha. Não se preocupem com nada. Basta aí. Não se preocupe com nada. Então, Deus não quer que a gente ande preocupado com o quê? Ansioso com o quê? Por nada. É isso que Deus quer que a gente tenha na nossa atitude. Não se preocupar. Mas se você voltar para Filipenses 4,6, olha só o que diz. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês o quê? Precisam. Tem gente que pensa que Deus vai dar tudo o que ela quiser. Não está dizendo isso. Está dizendo que Deus vai nos dar o que nós precisamos. Reiteradas vezes a Bíblia estimula a nossa confiança no cuidado de Deus sobre a nossa vida. Então, a ansiedade é uma coisa terrível. Ela destrói a nossa fé, ela ofende a Deus, a ansiedade ofende a Deus. E tem mais, a ansiedade dá lugar ao diabo. Esse texto de 1 Pedro 5,6-8 vai dizer isso, que a gente tem que se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, que ele vai nos exaltar, que a gente deve lançar toda a nossa ansiedade sobre ele. E no versículo 8 vai dizer, olha, tenham cuidado, porque o diabo está procurando uma oportunidade para enredar. Quando a gente fica muito ansioso, a gente deixa de confiar em Deus, ofende a Deus e o pior, dá lugar ao diabo. Olha que coisa. Agora, a quarta pergunta: por que Deus não quer que andemos ansiosos por coisa alguma? Aí, Mateus 6,32, a segunda parte do verso, a gente vai lá embaixo e vai encontrar Mateus 6,32. Pois os incrédulos é que estão sempre preocupados com estas coisas. Agora, a resposta está aqui agora. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe do que você precisa. Lembre-se disso. Então, você não precisa se preocupar. Você precisa confiar no cuidado divino, porque ele se importa com você. Deus se importa com você. Põe isso no coração. Mas se a gente continuar, na próxima página, você vai ver Mateus 6,33. Esse é um versículo célebre.
Todo mundo sabe que a gente não deve se preocupar, a única preocupação da gente deve ser com o reino de Deus, com a justiça dele, e que as demais coisas nos serão acrescentadas. E esse texto de Filipenses 4:19, olha que coisa extraordinária esse versículo que fala sobre a paz de Deus. Ah, Filipenses 4:19. E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhe dará tudo que vocês o quê? Precisam. Coloca no coração. Não é o que você quer, mas o que você precisa. Deus sabe o que você precisa e ele vai suprir suas necessidades. A pergunta de número 5. Há ainda um motivo todo especial porque Deus não quer que vivamos ansiosos, preocupados com coisas materiais. Olha esse texto de Mateus 6:26. Vamos lá embaixo para a gente ver? Mateus 6:26. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira, a vida eterna? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. A pessoa anda preocupada com tantas coisas deste mundo, mas não se preocupam com aquilo que é mais fundamental, mais importante, que é a vida eterna. Nossa vida é passageira aqui. Deus se preocupa com você, Deus se importa com você, mas Ele quer que você se importe também com a vida eterna. A vida aqui é passageira. Deus vai cuidar de você nesta vida. E se a sua vida estiver nas mãos de Deus, nesta vida, quando você deixá-la, você continuará nas mãos de Deus na vida eterna. Agora, eu quero contar essa história que está aí abaixo. Não precisa nem você ler, eu vou contar essa história. Conta-se que um homem, ele estava andando numa estrada, essa história é muito conhecida, inclusive. E chegou num lugar, ele viu um formigueiro. E aquele formigueiro, alguma coisa tinha passado por cima dele. E havia muitas formigas mortas. Havia outras que tinham perdido suas perninhas, seus apêndices. Se arrastavam. Quando chegava na porta do formigueiro, o formigueiro fechado. E aquele homem ficou muito penalizado daquelas formigas. Ele falou: eu quero usar, eu quero ajudar. Aquele homem ficou muito penalizado. Ele disse: eu quero ajudar essas formigas. Mas como que um homem pode ajudar uma formiga? Pode encanar uma perninha dela lá? Até que a ciência hoje já permite fazer algumas coisas assim. Mas ele pensou: a única maneira de eu ajudar essas formigas seria se eu me tornasse também uma formiga, porque eu seria uma formiga sã, eu viveria entre elas, eu pensaria como formiga, eu agiria como formiga, e eu ajudaria essas formigas. Pois é, Deus nos viu lá do céu, como formiguinhas maltratadas aqui na terra. Muito sofrimento, muitas perdas, perdas de parentes, perda de amigos. E sabe, o que acontece com muitas pessoas? Acontecia com aquelas formigas, aquelas que quebradas, se arrastavam, chegavam no formigueiro, formigueiro tampado. Olha só, muitas pessoas, além de sofrerem tanto nesta vida, quando elas morrem, que chegam na porta do céu, os pecados delas fazem separação entre elas e Deus. E aí Deus pensou assim, mas como é que eu vou ajudar o ser humano? Igual aquele homem, eu vou me tornar um homem, um ser humano também. Foi assim que Deus veio na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E ele se tornou homem, se tornou como um de nós. Nasceu pobre, viveu como pobre, teve que trabalhar duro, ajudou a sustentar sua família. Conta-se que José teria morrido quando Jesus tinha 15 anos e ele, como adolescente, trabalhou ali para sustentar a família. E Jesus deu a vida dele por nós. Foi isso
que Deus fez na pessoa por nós, na pessoa de Jesus por nós. Deu a sua vida, para que, além da gente ser ajudado aqui, ter os pecados da gente perdoados, quando a gente transpor os umbrais da eternidade, a gente seja recebido nos tabernáculos eternos, como diz a Bíblia. Por isso que a Bíblia diz que Jesus morreu, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Olha só, o salário do pecado é a morte. Eu vou pegar aqui uma coisa que esteja mais próximo a mim. Deixa eu ver aqui, eu estou com esse fone de ouvido aqui. Vamos supor que sejam os meus pecados. Salário do pecado, a morte. Se eu estou com o salário do pecado na minha vida, eu estou com a morte. Por isso que Deus veio na pessoa de Jesus. Você muitas vezes sabe que Deus ama você, mas você sabe que Deus não ama os seus pecados. E o salário do pecado é a morte. Então, o que Jesus fez? Ele pegou o nosso pecado. O salário do pecado é a morte. Quando Jesus pega o nosso pecado, ele pegou a nossa morte. Por isso que ele morreu. Olha só, quando o nosso pecado passa para Jesus, passa a nossa morte. Jesus morreu, mas ele não ficou morto. Ele foi sepultado e ele ressuscitou. Agora, você pode entregar sua vida para Jesus, porque ele cancelou a sua morte. Ele pagou a sua dívida. Você está livre. Você pode crer em Jesus nesta noite. Você pode transmitir essa mensagem para algum conhecido, algum amigo seu. Você pode compartilhar isso também. Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado, porque Jesus morreu por nós. Te agradecemos também porque tu nos amas. Visita cada irmão onde estiver agora, Senhor. Cada pessoa que nos acompanha ou que acessar essa transmissão, essa live, que o Senhor possa socorrer e abençoar a cada uma delas e a crer que tu a amas, Senhor, que tu se importa com elas e que, Senhor, tu queres ajudar, tu te importas com elas e queres ajudá-las. Visita cada coração agora, cada pessoa, Senhor. Obrigado pela vida da Vera, que está nos abençoando, e todas as pessoas que nos acompanham agora, Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, minha gente, eu vou mandar depois o link para outras pessoas que, de repente, não acompanharam agora, e que poderão acompanhar depois. Eu vou postar o link na minha lista de transmissão dos nossos amigos. E você também pode mandar uma mensagem pelo meu WhatsApp, tá ok? Que Deus abençoe a todos e até a próxima quarta-feira, às 20h, às 20 horas. Convide amigos, convide parentes para participar desse momento.